A Turquia é um país numa condição muito especial. A maior parte está na Ásia, mas ela tem um pedaço do seu território já no continente europeu. Então é um país da Eurásia, como a Rússia. Só que a parte que a Turquia tem na Europa é pequena. Ela não faz parte da União Europeia e houve um tempo em que ela reivindicava entrar para a União Europeia e os europeus exigiam mudanças no Código Penal da Turquia. A Turquia não concordou, disse que não abriria mão de suas próprias leis, mas com a chegada de Erdogan ao poder, e principalmente depois que ele consolidou seu poder na Turquia, a Turquia deixou de reivindicar sua entrada na União Europeia e passou a tratar esse assunto como irrelevante. Mas faz parte da OTAN. A Turquia entrou para a OTAN num outro momento, não só da história turca, mas em outro momento do mundo, 1952. Interessante que naquele ano ela e a Grécia entraram. E há problemas consideráveis entre Turquia e Grécia, já tiveram confrontos por disputas territoriais. E em 52 ambas entraram para a OTAN. Hoje a OTAN já está com mais de 30 integrantes, mas a Turquia está lá desde muito cedo. Não é um país fundador, mas entrou cedo. A OTAN é de 49, ela entrou em 52. E a Turquia tem o segundo maior exército dentro da estrutura da OTAN. Só inferior, é óbvio, ao exército dos Estados Unidos. Mas tem um exército maior e muito bem equipado, mas maior do que qualquer dos países europeus que fazem parte da OTAN, maior do que o Canadá, nem se fala. Mas a Turquia, ela tem tido uma posição de independência em relação à política externa dos Estados Unidos. É hoje um dos dois países que dizem não às ordens dos Estados Unidos, que são obedecidas automaticamente dentro da OTAN. Países com uma história importante, que já foram potências mundiais, como o Reino Unido, como a Espanha, que já foi uma grande potência, a Alemanha, a Itália, que está se dobrando de maneira tão vergonhosa que a Giorgia Meloni já quer tirar a Itália da Rota da Seda, sem nenhuma razão de interesse da Itália, né? Não é que ela entendeu, o seu governo entendeu, ou a sociedade italiana entendeu, que a Rota da Seda é ruim para a economia italiana. Não, pelo contrário, a Rota da Seda significaria investimentos. Mas os Estados Unidos disseram, saiam. E a Giorgia Meloni, que se elegeu prometendo uma Itália soberana, autônoma, que não se curvaria a interesses externos, né? Ela tem se curvado de maneira pusilânime às ordens de Washington. Então só a Turquia e Hungria têm resistido, mas claro, a Hungria não tem a importância militar, geopolítica, estratégica da Turquia, nem de longe. Então, Erdogan tornou-se um alvo da política externa dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, desde o governo Trump. Um pouco antes, já houve um distanciamento no governo Obama, e agora há uma hostilidade ostensiva, clara, na relação dos Estados Unidos com a Turquia. Mas além de estar em dois continentes, além de ter o segundo maior exército dentro da estrutura da OTAN, a Turquia é uma potência regional. E ela é uma potência regional numa parte da Ásia
tremendamente sensível e onde se enfrentam interesses diversos das grandes potências mundiais, que é o chamado Oriente Próximo e até um pedaço do Oriente Médio. A Turquia, ela tem um papel importante naquilo que acontece ali na parte oriental do Mediterrâneo, onde estão Israel, Síria, Jordânia, Iraque, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait e até avançando para o que está ali na convenção geográfica no Oriente Médio, o Irã. Porque o Irã xiita e a Turquia sunita têm divergências consideráveis. E já houve um afastamento claro de rivalidade explícita. Porém, para a decepção dos Estados Unidos, aconteceu na semana passada uma reunião em Moscou. E o Lavrov recebeu chanceler do Irã, chanceler da Turquia, chanceler da Arábia Saudita e da Síria. E eles discutiram a situação na região no momento em que, graças a movimentos feitos pela diplomacia chinesa, Irã e Arábia Saudita se deram as mãos. A Arábia Saudita, há 6 meses, era possível ouvir do governo saudita que o principal inimigo da Arábia Saudita na região não era Israel, mas o Irã. E o mesmo seria dito pelo governo do Irã ou até pelo Ayatollah Ali Khamenei. O principal rival era a Arábia Saudita. Mas, este ano, eles se deram as mãos, resolveram acabar com a guerra devastadora no Iêmen, um país pobre, devastado por ataques da coalizão dirigida pela Arábia Saudita e pelas ações dos Houthis, uma guerrilha claramente financiada e armada pelo Irã. O que aconteceu no Iêmen em nenhum momento provocou calafrios, reações, promessa de ajuda da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Espanha, da França, dos Estados Unidos. Nada, zero. Apenas observavam o massacre contra a população civil. E quantas escolas e quantos hospitais foram atingidos nesses bombardeios? Silêncio. E a imprensa ocidental? Nem aí. Não nos diz respeito. Ninguém presta atenção nisso. A mesma lógica, aliás, que faz com que um atentado em Nova York, que não provoca vítimas, ele tem muito mais destaque do que um atentado em Khartoum ou em Islamabad que mate 100 pessoas. O espaço para um atentado sem vítimas em Nova York, em Londres, em Paris, em Roma, terá muito mais destaque do que um atentado que mate 100 pessoas no Paquistão ou no Sudão. É a mesma lógica. Então, a Turquia, ela é uma potência regional, ela tem importância econômica, ela tem um papel fundamental hoje para que não seja ainda maior o fluxo migratório do Oriente Próximo e do Norte da África, ou seja, uma parte da Ásia e Norte da África para a Europa. Muitos ficam na Turquia e isso virou um problema econômico, porque a guerra na Síria, desencadeada, financiada
provocada, alimentada pelos Estados Unidos. A guerra na Síria provocou um deslocamento de metade da população. E grande parte tentou sair do país. Muitos saíram. Mas o deslocamento interno também foi gigantesco. Pessoas tentando ir para áreas viáveis, onde era possível plantar alguma coisa, onde era possível encontrar um médico. A devastação feita na Síria tem o carimbo histórico dos Estados Unidos. Uma decisão tomada no governo Obama, com participação da Hillary Clinton, então secretária de Estado. A mesma dupla, aliás, que assinou a ação que levou o caos, ainda não superado, à Líbia. Levou o caos à Líbia. E esse caos ainda não foi superado. E os Estados Unidos se irritaram também, porque a Turquia não é um país árabe, nem historicamente, nem de maioria. Há árabes, é claro, na Turquia, mas a maioria da população não é. E a história do país não é uma história de construção pela civilização árabe. Mas a Turquia tem um papel importante, uma influência grande em alguns países árabes. E a Turquia concordou, deu aval, embora não faça parte, que a Liga Árabe reacolhesse a Síria. A Síria estava banida da Liga Árabe por pressão dos Estados Unidos. Só que agora, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Iraque, o Egito, a Tunísia, a Argélia, ou seja, países da Ásia e da África, com população majoritariamente árabe, e que compõem a Liga Árabe, eles falaram não há motivo para a Síria não voltar. E a Arábia Saudita, que por muito tempo era porta-voz dessa posição dos Estados Unidos, ela hoje se distanciou dos Estados Unidos. E tem feito acordos econômicos, comerciais e políticos com China e Rússia. E a Arábia Saudita, inclusive, já deu carta branca para os swaps, ou seja, aquelas swaps cambiais com a China e com a Rússia. Utilização da moeda desses países no comércio bilateral, sem necessidade de passar pelo dólar. Aquilo que provocou um alvoroço frenético, né? Com certos instantes de histerismo na imprensa brasileira, quando noticiou-se que o Brasil pode passar a fazer comércio sem utilizar o dólar. Acharam que era uma heresia. E vários países têm feito isso. A Argentina agora começa a fazer esse movimento de maneira ampla em relação ao yuan, em relação ao real, em relação ao rublo. E esse conjunto de coisas tornou Erdogan persona non grata. E mais do que isso, a guerra na Ucrânia tem, claro, hoje um confronto entre a OTAN e a Rússia. E a Turquia faz parte da OTAN. Porém, a Turquia só tem falado em buscar acordo. Aquilo que Stoltenberg repudia no seu papel cada vez mais vergonhoso como secretário-geral da OTAN, porque ele é apenas um porta-voz, mais um. Ele não é um secretário-geral, né? Ele não tem agido à altura de um cargo de secretário-geral de uma organização internacional e que, portanto, tenta ser ali a média de interesses diversos, de opiniões diversas. Uma organização, um tratado internacional com vários países, pressupõe-se isso. Mas não, toda a política da OTAN é determinada pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Defesa e, claro, ao fim, pela Casa Branca.
E a Turquia é voz dissidente, faz parte da OTAN. A França ensaiou dissidências. Outro dia, lá na China, o Macron chegou a dizer que a França não será um estado vassalo de Washington. Interessante ele ter usado essa expressão, porque é uma espécie de reconhecimento pelo Macron de que essa é a situação atual dos outros países europeus. É a situação atual da Alemanha, do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, dos governos, né? Claro, da Itália, da Polônia, da Romênia, da República Tcheca, da Estônia, da Letônia, da Lituânia. Essa é a situação atual, são estados vassalos. Por isso, foi muito interessante quando o presidente da França vem e diz: a França não será um estado vassalo. Ele está admitindo que hoje há uma série de estados vassalos. Mas são discordâncias pontuais do Macron. Não é uma dissidência estruturada, estabelecida, com um discurso consistente e coerente que é mantido permanentemente pelo governo turco em relação às diretrizes de Washington. E por isso os Estados Unidos entraram de cabeça para que Kemal Kılıçdaroğlu, interessante isso, porque não foi algo às escondidas, né? Como os Estados Unidos fizeram tantas vezes. Mas é aberto, uma campanha aberta do governo americano para que Kemal Kılıçdaroğlu seja eleito presidente da Turquia. E ele teve mais de 44% dos votos na eleição realizada ontem. Porém, Erdogan ficou em primeiro. Mas haverá um segundo turno, porque nenhum deles, Erdogan ficou com 49,4%, nenhum deles conseguiu mais de 50%, a mesma coisa que há no Brasil, né? Se ninguém faz 50% mais um voto, então há segundo turno. Haverá segundo turno, diferentemente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Só há um turno na eleição. Do que acontece no Paraguai, só há um turno. O segundo turno será no dia 28 de maio, ou seja, sem ser o próximo domingo, outro. Pouco tempo. E chamou a atenção, o Erdogan está há 20 anos no poder. Então ele ter a maioria dos votos não é, ou não deve ser uma surpresa. Mas no cenário atual, é bom lembrar que mais de 1 milhão de eleitores da região afetada pelo terremoto, aquele terremoto que matou milhares na Turquia e na Síria, mais de 1 milhão de eleitores não conseguiram votar nessa região. E essa é uma região na Turquia onde há grande apoio ao Erdogan. Então já foi uma circunstância desfavorável. Segundo, a situação econômica. A Turquia teve uma desvalorização de sua moeda muito pesada, essa desvalorização. O poder aquisitivo da população desabou, a inflação cresceu. Então, a simples desvalorização em larga escala já provocaria danos terríveis ao poder aquisitivo. Imagine com um processo inflacionário crescente. E, claro, isso levou a menos investimentos, e menos investimentos produtivos levam a crescimento do desemprego. Então, desemprego, inflação, desvalorização da moeda local, não só pela inflação, mas por problemas nas contas públicas. E um terremoto devastador. Além da questão dos imigrantes.
aqueles que saíram de vários países do Oriente Próximo e também do Norte da África e que não chegaram à Europa, mas ficaram na Turquia. Não foram para a Europa Ocidental, ficaram na Turquia. E, claro, a Turquia teve que providenciar alojamentos, saneamento, escola, médicos. E por fim, começou não apenas a entregar dinheiro e alimento, mas a buscar ocupações para essas pessoas, né? Para que elas tenham uma vida normal, relativamente normal, na condição de refugiado. Esse conjunto de coisas fez com que muitos acreditassem na derrota do Erdogan, que ainda pode acontecer, já que haverá segundo turno. E tudo isso é importante. Erdogan, ele avançou sobre o poder judiciário, ele tem hoje um controle considerável do poder judiciário. Vale notar que na eleição de ontem, o partido do Erdogan fez maioria de novo no parlamento. Então ele tem maioria no parlamento. Só que hoje já nem há primeiro-ministro, porque houve uma mudança constitucional. O debate começou ali em 17 e com a eleição de 18 se consolidou a transferência integral do poder para o presidente, como chefe de Estado e chefe de governo. Quando Erdogan era primeiro-ministro, quem mandava era o primeiro-ministro. O presidente era a figura protocolar. Quando ele tornou-se presidente, ele transferiu esse poder para a presidência e conseguiu fazer isso com a mudança constitucional ali 17, 18. Nem há primeiro-ministro. Então ele é chefe de governo e chefe de Estado. Tem maioria no parlamento e tem controle sobre o judiciário. Perseguiu opositores, tudo isso é indiscutível. Mas, no assunto, que é hoje o mais importante dos temas intramundanos, que é o crescimento, não apenas da tensão entre dois grandes blocos, Estados Unidos e sua OTAN, e do outro lado, China, Rússia e aliados. Crescimento não apenas da tensão entre esses dois grandes blocos, mas crescimento dos movimentos em direção a uma guerra. O papel da Turquia, por tudo isso que conversamos aqui, é muito relevante. Muito. A Turquia tem uma importância nesse jogo, nesse xadrez internacional, nessas disputas geopolíticas, tem um papel gigantesco no Oriente Próximo, no Oriente Médio, por influência, e no mundo muçulmano, que aí entra um outro aspecto. A influência cultural, religiosa. E Erdogan, que é muito diferente de Atatürk. Atatürk é o fundador da Turquia moderna, foi o fundador da Turquia moderna. O Império Otomano desabou com a Primeira Guerra Mundial. A derrota da Turquia na Primeira Guerra Mundial representou o fim do Império Otomano. A guerra terminou em 18, foi de 14 a 18, 1914 a 1918. E aí, 5 anos depois, estava instalada uma república na Turquia. Não era mais o império de caráter religioso, de defesa do Alcorão e particularmente da visão sunita do Alcorão. Mas passava a ser uma república que Atatürk defendia fosse laica. Razoavelmente democrática, mas uma república laica. A visão do Erdogan é diferente. Ele não tem a mesma visão sobre a ideia de um Estado laico. Ele entende que há uma predominância na sociedade turca que deve
se manifestar, se expressar no governo, no Estado. Essa é a visão do Erdogan. Mas há uma convergência. Erdogan tem agido de acordo com, nesse ponto, nesse cenário, no cenário internacional, nesses confrontos geopolíticos, no papel da Turquia, na política internacional e dentro da OTAN, com aquilo que dizia Ataturk. Se um país perde sua soberania, sua independência, não há eufemismo que esconda a sua condição de escravo, de país escravo, de sociedade escravizada por potências estrangeiras. Ou, nas palavras do Macron, um Estado vassalo. Ronald.